programa Café com Direito dessa semana nós iremos apresentar um excelente livro e uma excelente discussão, que é a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. Não perca! Seja bem-vindo ao programa Café com Direito. Essa semana vamos aprofundar um tema de extrema importância. Vamos falar sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A gente já mencionou em vários programas essa questão do direito fundamental. Mas vamos trabalhar um pouquinho a sua eficácia. E o meu convidado, ele é o Dr. Niderval Chianca Júnior, advogado militante na área trabalhista e em direito à saúde suplementar. Ele é mestre em Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito de Lisboa. Niderval, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila. É um prazer estar aqui e eu estou à disposição. Olha, primeiro parabenizar, né, porque um dos motivos que te trouxe aqui foi exatamente o resultado do teu mestrado, né? Você ter se dedicado a um tema que todos nós que trabalhamos no mundo do direito, que acreditamos naquilo que não está posto, mas que a gente quer conquistar, a gente tem que se debruçar para pesquisar. Então, eu tenho que, de antemão, já lhe dar os parabéns. Obrigado. Mas a primeira pergunta eu vou te deixar bem à vontade, porque qual foi a justificativa, e aí eu vou ter que ler, porque o título é bem comprido, para você ter escolhido o tema, uma leitura de veiculação dos particulares aos direitos fundamentais compatível com a liberdade individual em estudo à luz da Constituição Brasileira de 1988. Por que o tema, é isso? Por que o tema? O tema, ele, na verdade, ele é uma forma um pouco longa de dizer e de discutir a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por que o tema? Primeiro porque é um tema extremamente controvertido, e eu gosto de controvérsia. O que me fez me apaixonar pelo direito, ainda na graduação, era a ausência de uma verdade absoluta. Então essa ausência de verdade absoluta fazia com que a minha verdade pudesse ser uma verdade, que pudesse ser contestada, mas era uma verdade. Então eu podia colocar um tijolinho na construção de um castelo, entendeu? Então o tema tem muito disso, que é um tema que no Brasil é pouco discutido, começou a ser discutido recentemente, na Europa, nos Estados Unidos, discute-se há um pouco mais tempo, e há uma divergência muito grande entre os entendimentos. Isso me aproximou do tema, e por isso que eu me dediquei a estudar, para ver aonde estava o coro certo, se no exterior ou se no Brasil. Foi isso. Quem são os grandes autores para que você tenha aprofundado na doutrina, na questão da doutrinária? A quem você inspirou, quem você buscou maiores informações, quem pôde te auxiliar nesse momento com informações, já com esse trabalho de pensar? Veja bem, sobre o meu tema especificamente, não tem muita coisa escrita no Brasil. No Brasil existem algumas obras, a tese de doutoramento do Dr. Daniel Sarmento, de Wilson Steinmetz, o professor Vigílio Afonso da Silva tem uma obra interessantíssima e tem outros trabalhos também, mas não são tantos. Não tem tantos trabalhos folhosos sobre o tema. No âmbito internacional, tem obras volumosas, o alemão Canaris, mas não, às vezes não especificamente sobre a eficácia horizontal. Cada um traz uma teoria para justificar essa eficácia. Então, eu diria que não teve um autor em específico que me influenciou. Na verdade, foi o conjunto desses autores e que no Brasil começou-se a estudar há pouco tempo. Mas é isso, no Brasil a literatura ainda é um pouco escassa. Agora está melhorando, né? Você já está dando a sua contribuição sobre esse tema. Pelo menos eu estou abrindo a divergência. Isso é ótimo. E qual foi a tua hipótese que você levantou? Qual a origem dessa tua hipótese? E se você conseguiu respostas para ela? Pois, na verdade, o início do trabalho eu levantei uma problemática. Se os particulares somos nós, né? Nas nossas relações que nós entabulamos entre si, se nós estamos vinculados aos direitos fundamentais. E por que o questionamento primeiro? Porque esses direitos fundamentais, e que para esclarecer ao ouvinte, direito fundamental, resumidamente, nada mais é do que uma garantia jurídica em tutela da liberdade. O que está em defesa dos direitos fundamentais é a liberdade. Historicamente, o grande vilão, o grande ameaçador, o grande agressor da liberdade foi o Estado. Então, quando nasceram as primeiras declarações de direitos, elas vieram como direito contra o Estado. Certo? Porque o Estado era o potencial agressor. O que se discute em Estado social, aí dando um salto, porque o programa não daria tempo de fazer um contexto histórico, era sim no Estado social, que existem grupos sociais fortes, se os particulares também não seriam potenciais agressores da liberdade do indivíduo, tão quanto o Estado é. E aí surgiu a discussão
Se aqueles direitos que nasceram para vincular o Estado, para proteger um indivíduo, para que ele tenha uma liberdade contra as agressões do Estado, será que esses direitos, esse âmbito protegido também não vincula o outro particular nas relações entre eles? Então a problemática que eu coloco é a vinculação dos particulares a esses direitos comprime, corrompe ou confirma essa tutela da liberdade? Essa é a problemática. E as hipóteses? Aí eu não parti de hipóteses próprias. Existem várias teorias justificando que trazem hipóteses que eu diria que são soluções provisórias à problemática e eu me aproveitei delas, tive elas como verdades provisórias desse problema posto e aí eu estudando apresentei um ponto crítico. Então no meu livro eu apresento todas as teorias que existem no cenário mundial sobre esse tema e apresento o contraponto, para que a gente possa balancear os erros e os acertos que eu entendi que existe em cada uma das teorias e aí também emito minha opinião. O trabalho tem uma visão própria, é a minha visão, que diverge daquilo que é dito no Brasil. Quando você diz qual foi, todo esse trabalho de pesquisa, qual foi o ponto crítico, qual foi a culminância que você identificou e que você focou para poder questionar? O ponto crítico foi assim, na construção do trabalho, eu fiz a parte escolar do mestrado, são 10 meses, e eu morei 10 meses em Lisboa, voltei para o Brasil. Eu poderia escrever o trabalho aqui, mas trabalhando na labuta da advocacia eu não consegui. Faltavam 6 meses para eu entregar a dissertação, não tinha feito nada, eu me refugiei em Lisboa só para escrever. Qual foi o ponto culminante, como você falou? Meus primeiros 30 dias eu escrevi 30 páginas, e na 30ª página, influenciado pela doutrina brasileira, eu percebi que eu achei que eu estava errado. Então, o ponto culminante foi que eu cheguei a uma compreensão de que o que disse no Brasil, na verdade, não consegue resolver alguns problemas práticos. Aí eu tive que deitar fora mesmo, 30 páginas escritas e recomeçar. Esse foi o ponto culminante. Eu começar a olhar para a doutrina do Brasil com um olhar mais crítico, porque a gente é influenciado por aquilo que a gente lê, o que está mais perto da gente, embora eu estivesse na Europa, perto de outros autores, ali Alemanha, Espanha, mas eu fui muito influenciado. Então, 30 páginas do meu trabalho concordava com a teoria que defendo no Brasil, e depois eu concluí de forma totalmente diferente. Quais seriam esses pontos de divergências tão claras para ti? Os pontos de divergência. Vou te dar um exemplo. As constituições dos estados contemporâneos, estados de direito, são basicamente cópias umas das outras, certo? A Constituição do Brasil é muito parecida com a Constituição de Portugal, que é muito parecida com a Constituição da Espanha, da Alemanha. Então, textos constitucionais semelhantes, doutrina, ela entende totalmente diferente sobre o tema. E o que é pior, a Constituição portuguesa, ela diz expressamente os direitos, liberdades e garantias vinculam os particulares. E mesmo assim, a doutrina tem reticência. Um outro autor diz que vincula diretamente. E aí, enquanto no Brasil nós não temos esse dispositivo, a doutrina majoritária, aliás, quase que unânime, diz que vincula. E aí eu quis entender, ou existe um coro cantando em conjunto, mas cantando errado, não é? Ou, que seria o Brasil, ou aqui existe um acerto. Mas na verdade aqui nós não temos um equilíbrio qualitativo. Não de falta de qualidade, mas porque nós não temos teses divergentes. Temos um coro. E o que eu proponho agora é um cantar diferente. Eu diria, na minha obra, eu digo até que eu estou aqui ousando a cantar diferente. É um novo som sem sair no tom. E cantar sozinho, a tese divergente, ela é menos atrativa, porque cantar sozinho alcança distâncias menores. Claro, mas fica aqui minha ousadia. E outra coisa também, quando você fala isso, quando você canta sozinho, você necessita de ter outra voz para te criticar. Você necessita aprofundar mais ou compreender pontos que ainda necessitam um aprofundamento maior. É tanto que pode virar uma tese mesmo a nível de doutorado. Então, há sempre a necessidade de estar uma revisão no que foi colocado, no que você já foi discutido. E isso você está buscando, vai buscar, quando você diz assim, não, no Brasil o posicionamento é esse, eu estou agora criticando isso. Então, você é mesmo uma voz solitária em relação a essa defesa? Quase solitária. Eu tive uma influência do professor Vigílio Afonso da Silva, ele tem uma obra que ele não é especificamente se posicionando, mas ele diz assim, o que estão dizendo por aí, algo não está tão correto. Por quê?
Quem fala em vinculação dos particulares tem um tipo de colisão que é a autonomia privada e o direito fundamental. Por exemplo, na minha autonomia privada, que eu posso fazer escolhas, inclusive banais. Eu vou escolher com quem contratar, com quem namorar, vou escolher as pessoas que eu vou interpor demanda judicial contra. Está dentro da minha autonomia privada, isso é escolha. E muitas vezes na nossa escolha eu posso estar restringindo algum direito fundamental. E aí, o que é que a doutrina diz? Quando está em colisão, a autonomia privada, num reality show, você está ali expondo sua privacidade, sua intimidade, não é? Certo. Mas ali o que está, aquilo decorre da sua autonomia privada. Então, a sua autonomia privada está comprimindo um direito fundamental, certo? Então, ali o que é que eles dizem, os autores que concordam com a vinculação direta? Coloca-se na balança a autonomia privada e o direito fundamental e vamos sopesar. E aí, o que eu digo é o seguinte, isso é tudo menos um sopesamento. Por quê? O sopesamento, a gente parte da lei de sopesamento de Alex. Pode existir outra, mas hoje é a melhor e quem usar a outra tem que justificar. E o que é que ele diz? Há duas grandezas de valor. Quanto mais você afeta um bem jurídico, é para maior satisfação do outro. Quanto mais você satisfaz o outro... Mas você afeta. Então, é uma balança que sobe e desce. Então, é uma análise bilateral. O problema é que a autonomia privada, ela é um valor estático. Ou você observa ou não observa. O conteúdo dela é justamente o respeito à autonomia privada. A minha decisão pode ser banal. Mas não tem, pode afetar. Mas não tem como você afetar mais ou menos. Ou você respeita a minha escolha, ou você não respeita. Vou te dar um exemplo simples. Imagine que eu seja dono de um condomínio. Certo. E eu seja dono de todas as salas desse condomínio. E lá tenha 100 salas. Todos estão inadimplentes com os aluguéis. Eu não cobro de ninguém, mas eu cobro do inquilino do 25º andar, porque ele é protestante, eu sou evangélico, eu não gosto de protestante. Ele poderia levantar na justiça, pelo princípio da igualdade, você está me tratando diferente dos outros, mas será que na vida privada eu não posso discriminar? Será que não faz Olha parte? A polêmica. Será que não faz parte de um Estado que diz ser um Estado que tutela a liberdade? Não é nem entrando na questão religiosa, foi só um exemplo. Um Estado que diz que tutela a liberdade, para que eu seja livre, é preciso que esteja um âmbito que eu possa deliberar. Agora, extrapolar esse âmbito é outra coisa. E tem outro problema. A vida privada, se os direitos fundamentais vincularem os particulares, ela vai deixar de ser livre, porque tudo vai ser ao mesmo tempo permitido e proibido. E eu vou te explicar. Imagina um indivíduo na parada de ônibus, fumando. Ele está exercendo ali a sua liberdade, um ambiente público. Só que você pode estar na mesma parada e você pode ter uma doença letal e a fumaça do cigarro pode lhe levar à morte. Então, a minha liberdade está violando a tua integridade física. E o pior, quem vai fazer essa ponderação do que é correto, em última análise, é o Poder Judiciário, porque quem tem a legitimidade para fazer a ponderação final dos direitos fundamentais é o particular. Então vai ter um sujeito externo, que não sou eu nem você, que vai dizer se a nossa ponderação é correta. O Estado, a mão do Estado. Então, ao mesmo tempo que vai ser permitido fumar, vai ser proibido, porque fumar vai estar violando a tua integridade física e o Judiciário pode entender que nessa ponderação o teu bem direito prevalece face ao meu. E aí eu digo, isso não é ser livre. Isso é exigir que nós deveríamos agir como robô. Porque robô age como uma regra. E a ponderação, ela repercute uma regra. Você deveria ter feito assim. E a autonomia privada é contra a regra. Você tem que ter um âmbito livre. E aqui eu nem estou falando de autonomia privada. São dois direitos fundamentais em colisão. Claro. Entendeu? Então, por isso que eu penso que... Aí eu digo, há direitos fundamentais que vinculam o particular, mas não são todos. Eu estou falando da regra geral, como contexto como todo, vincular diretamente é corromper a liberdade. E é como eu penso. Ok, viu? Aí o banho de conhecimento. Fique conosco, já já a gente retorna com mais direito para você.